é de 1919. Foi feito pelos dois nomes mais importantes do cinema paulista da década. O fotógrafo Gilberto Rossi, que também foi um grande cavador, e o diretor José Medina. O exemplo regenerador é uma ingênua lição de moral. Para reconquistar o marido boêmio, a esposa simula um caso com o criado, e o marido então se regenera. Uma espécie de fábula refletindo a moral conservadora da época e que só poderia terminar com a vitória do bem sobre o mal. Como quase todos os filmes do período, era uma produção de fundo de quintal. Rossi construiu literalmente no fundo do seu quintal um estúdio de 30 metros quadrados, onde montou este cenário do interior de um palacete. Um estúdio sem teto porque, como a luminosidade do filme era baixa e não havia iluminação artificial, os interiores tinham de ser filmados à luz do dia. O exemplo regenerador foi filmado num fim de semana com atores amadores. Apesar da falta de um suporte de produção industrial, o filme atinge um padrão técnico muito bom para a época. Em algumas sequências, a narrativa também é inovadora. Na cena em que o marido chega em casa de surpresa, o adultério é sugerido sem ação ou legendas, simplesmente através do corte cinematográfico, uma gramática avançada para a época. Gilberto Rossi foi também o cinegrafista de O Segredo do Corcunda, um bom exemplo da interpretação exagerada que vinha das escolas de cinema muito comuns na época. Os alunos chegavam a dar até dinheiro para a produção de filmes, com a promessa de virarem estrelas de cinema. Muitas vezes, pagavam até comida para a equipe. O Segredo do Corcunda é um bom exemplo da dramaturgia popular da época, inspirada nos filmes americanos. Imperava o dramalhão, o confronto do mocinho e do bandido. A luta do bem e do mal era materializada nas frequentes cenas de briga. O dramalhão aparecia até nas trucagens do delírio do mocinho e no final feliz. Mas nem tudo era dramalhão. Um filão que rendeu muito dinheiro foi o do filme científico. Desses, só sobraram fotos. O mais célebre foi Vício e Beleza, com argumento de Menotti Del Picchia. Eram filmes só para homens, com títulos como Depravação e Morfina. A intenção era supostamente condenar o vício e defender a moral. Na verdade, um excelente pretexto para mostrar a sensualidade de belas mulheres. Nascia o cinema erótico nacional. Outros diretores continuavam fiéis ao gênero nacionalista. O mesmo Vittorio Capellaro, que dirigiu Guarani em 16, faz a segunda versão em 26. Na primeira vez, além de dirigir, ele fazia o índio, o herói. Agora, ele é o vilão. O filho de Vittorio, Jorge, lembra como o pai fazia cinema. Meu pai era uma pessoa que podia fazer no cinema tudo. Produção, direção, primeiro artista, fotógrafo, fazia até as vinhetas, sabia até, montou uma pequena tipografia em que ele trabalhava, tinha laboratório com revelação, copiagem, tudo feito com o trabalho dele. A questão mesmo da parte de comercialização, que era falha. Meu pai nunca foi um bom comerciante, mas até isso ele fazia. Com a sua segunda versão do Guarani, Capellaro conseguiu a façanha de ter lucro.
E com o dinheiro, ele construiu um estúdio, naturalmente no quintal de sua casa em São Paulo, onde rodou cenas como esta de O Caçador de Diamantes, com cenários e figurinos muito bem acabados. Apesar de ser uma grande produção com muitos figurantes, O Caçador de Diamantes continua sendo um cinema ingênuo, com cenas cômicas para os olhos de hoje, como a dos bandeirantes disfarçados de arbustos, mas usando botas. E este diálogo sobre a natureza do amor entre o índio bom e o bandeirante, à beira de uma fogueira de acampamento. Mas ninguém superou a dupla Rossi e Medina. Juntos, eles fizeram 8 filmes. O último filme feito por eles é considerado o melhor do cinema mudo paulista. Fragmentos da Vida. Os personagens são um vagabundo e um ladrão. Novidade para um cinema feito de heróis, mocinhos e vilões. O vagabundo quer ser preso para ter cama e comida de graça. Ele faz várias tentativas, mas por mais que ele tente, não consegue. Um dos aspectos surpreendentes de Fragmentos da Vida é a qualidade dos atores, especialmente o ladrão Alfredo Rossi, que faz uma interpretação fora dos padrões da época, mais natural e moderna. No final, o vagabundo vai à igreja, se arrepende e decide se regenerar. Mas seu amigo, o ladrão, o envolve num roubo e o nosso herói, o vagabundo, finalmente vai preso. Para completar o drama, na prisão, o vagabundo se suicida. Fragmentos da Vida também utiliza a temática moralista dos outros filmes da época. O pecador que se regenera, o suicídio dramático na prisão. Mas também surpreende pela maturidade da linguagem narrativa, simples e eficaz. Um sinal de que o que era antes apenas entretenimento começa a ganhar uma nova dimensão, a dimensão da arte. Veja no próximo segmento, o cinema feito de norte a sul do Brasil. Os Tramalhões em São Paulo, uma aventura gaúcha, a beleza selvagem de um filme pernambucano. Mesmo nos primeiros anos, a produção cinematográfica não se limitava a Rio e São Paulo. Campinas, anos 20. 5 filmes de ficção foram produzidos nessa cidade paulista entre 23 e 26. No mesmo período, também foram feitos filmes em Belo Horizonte,
Porto Alegre e Recife. Esta produção ficou conhecida como Ciclos Regionais. O primeiro filme do ciclo de Campinas foi João da Mata, de Amilar Alves, um drama passado numa fazenda de café. É o único dos filmes feitos em Campinas do qual restam alguns trechos. João da Mata chegou a ser exibido no Rio e foi elogiado pela crítica, uma exceção nos ciclos regionais, sempre confinados ao seu próprio estado. Um dos melhores momentos do filme é esta cena entre o vilão e o mocinho. O cinegrafista Tomás de Túlio, que filmou esta cena, nos conta como ela foi feita. A câmara era justamente uma câmara desse tipo antigo, patê, né? De manivela, chassi de 60 metros, normal, 35 milímetros. E para filmar esta cena, então, que era de muito movimento, a lente era fixa, não tinha modo, não é como agora, que tem zoom, que não precisa nem chegar perto. Para filmar esta luta, foi necessário 2 pessoas segurando a câmera e eu, naturalmente, ao mesmo tempo que virava a manivela, tinha que empurrar a câmera para mais perto, mais longe, levantar, ir para o lado, enquanto que os 2 auxiliares ajustavam o pé da câmera para não escorregar de um lado e de outro, né? E ia para cá, para lá, e caía, e eu ia atrás, me virando. E tudo com a luz do dia só, não tinha nada de iluminação, não tinha nada. Era tudo bem primitivo mesmo. Este é Eduardo Abelim, a principal figura do ciclo regional gaúcho. Aventureiro, autodidata, como muitos de nossos pioneiros, Abelim, desde menino, se virou em 1001 atividades. Foi carregador, eletricista e fez até acrobacias com automóvel. Estas cenas mostram a família Abelim nos anos 50. Eduardo e Dona Lia dão um beijo cinematográfico. É ela quem lembra como foi a sessão de O Pecado da Vaidade em 32, quando Abelim alugou um cinema no interior do Rio Grande para poder exibir seu filme. Antes de começar a sessão, aí ele foi no palco, né? Diz que todo arrumado, bem alinhado, foi no palco e disse assim, bom, aqui, né, é uma pessoa que está passando cinema, que fez um filme aqui no Rio Grande com muita dificuldade, e ontem passou aqui, não veio ninguém, não compareceram, mas hoje, né, eu acho que nenhum gaúcho vai deixar outro gaúcho em necessidade, sem poder ter dinheiro nem para sair dessa praça. Diz que aí tinha uns amigos dele que ele já tinha combinado, que estavam na primeira fila. Então diz que ele saiu com uma lata assim de doce, daquela de bala. Então diz que os amigos largaram logo o dinheiro ali. Aí diz que choveu geral, diz que foi o cinema inteiro. Lutando, improvisando e sonhando, depois de fazer 3 filmes, o singular Abelim tornou-se também astrólogo e passou a ser conhecido como Professor Edu. Mas continuou sempre de alguma maneira a fazer cinema. Já velho, criou o Cine Propaganda Fluminense. Com a tela armada em cima de um carro, o pioneiro gaúcho projetava filmes e suas reportagens nas praças de Niterói, estado do Rio. Hoje podemos perceber que cada ciclo regional tentava reinventar o cinema, com realizadores autodidatas pensando em Hollywood, mas desconhecendo por completo o que era feito ali do lado. Um eterno recomeçar do zero. Recife, sede do mais importante ciclo regional. De 23 a 31 foram produzidos 13 filmes de ficção. Tudo começou com a Aurora Filmes. O ourives Edson Chagas e o gravador Gentil Ruiz foram a alma do movimento. A eles se juntaram Ari Severo e J. Soares, que morreu em janeiro de 88. Numa entrevista ao cineasta Fernando Spencer, J. Soares fala daquele tempo. Todo mundo queria imitar o americano, principalmente. E aqui, a embriaguez foi tomando conta dos rapazes que também gostavam de cinema. E surgiram, então, aqueles que foram considerados loucos, que fizeram a base. O primeiro filme da Aurora foi Retribuição, lançado em 25. Drama de aventura com os ingredientes típicos do modelo hollywoodiano. Casal romântico, tesouro e bandidos.
Ari Severo, roteirista, ator e diretor, foi um dos que quis mudar o modelo importado. Ele deu este depoimento a Fernando Spencer. Eu pedi a Gentil que nós deveríamos mudar terminantemente para assunto nosso. E ele disse: o que você sugeriria? Eu digo: eu sugiro um filme sobre praia, sobre praeiras, sobre jangada, esse pessoal, sabe, que luta no mar. Ele concordou, então nós fizemos Aitaré da Praia. Aitaré é o filme mais trabalhoso que nós tivemos. Um filme que foi classificado naquela altura superprodução. O filme conta os amores do jangadeiro Aitaré, interpretado pelo próprio Ari Severo. As grandes qualidades de Aitaré da Praia são o gosto pela beleza selvagem do cenário pernambucano e o lirismo dos personagens. A estrela do filme era Almeri Esteves. Ela era a namorada do galã Ari Severo, que a trouxe para o cinema. Eu conheci essa moça, uma vizinha. Convidei a Almeri e ela disse: bom, eu não sei, tenho uma loucura por cinema e adoraria trabalhar em cinema, mas não depende de mim, depende da minha família. Para derrubar os tabus dessa família não foi mole não, sabe? Eu basta dizer que tinha padres e freiras dentro do negócio, sabe? Almeri se tornou a principal estrela do ciclo do Recife. Muitos anos depois, ainda guardava recordações daquela época. Eu gostava de ver as fotografias e tudo, me achava bem. Agora, eu nunca estava satisfeito com o que fazia. Podia ter feito muito melhor. Sempre eu dizia: se eu fosse repetir esta cena, não era dessa maneira. Não gostei do jeito disso, só era isso que eu fazia sempre. E realmente, eu queria que fosse de outro jeito. Mas só depois que a gente assiste é que tem a ideia, né? Mas valeu a pena todo o sacrifício. Todo o sacrifício valeu a pena. E Maria, ainda hoje me emociona. Almeri e Ari se casaram e participaram de praticamente todos os filmes do ciclo de Recife. Viveram juntos até a morte de Almeri em 1982. A Filha do Advogado é a produção mais cara e foi o maior sucesso do ciclo do Recife. A cena do estupro é das mais fortes e ousadas do filme, feito em 27. O estuprador, interpretado por Jota Soares, é meio-irmão da sua vítima, mas não sabe disso. O grande problema enfrentado pelos filmes feitos em Recife, como nos outros lugares, era a exibição. A maior parte dos filmes desse ciclo só foi vista no Cinema Royal de Recife. No mundo inteiro, não havendo cadeia exibidora, não se podia ver o filme em parte alguma do mundo. Tudo foi difícil enquanto não existiu uma distribuição fecunda. Não havendo essa parte, então, tudo que se fazia era perdido. A dificuldade de distribuição e exibição estrangularia cada um dos ciclos regionais. E o cinema sonoro se encarregaria de decretar o seu fim. Um novo tempo estava a caminho. Veja no próximo segmento o cinema erótico de Humberto Mauro, o grande mito do cinema brasileiro, o filme Limite, de Mário Peixoto. Todos os filmes de ficção produzidos no Rio de Janeiro até 1930, lamentavelmente se perderam. O
pouco que sabemos sobre eles é graças ao trabalho de pesquisadores e apaixonados pelo cinema. Nos anos 20, o Cine Teatro Íris se tornou o ponto de encontro de um grupo de jovens apaixonados pelo cinema. Eles passavam horas e horas conversando sobre as últimas produções de Hollywood, fazendo e desfazendo filmes na imaginação. O líder do grupo era Adhemar Gonzaga. A filha de Adhemar, Alice, lembra como ele começou a fazer cinema. Desde 7 anos de idade, ele já fazia cinema com caixinha de sapato. Já fazia uma espécie de... Uns faziam uns desenhos, umas caricaturas, e colocava como se fosse uma fita. E passava na caixa de sapato, e a fita e os desenhos eram os acontecimentos da semana na rua que ele morava, lá no André Cavalcante. Em 26, Adhemar Gonzaga fundou a revista Cinearte, que tinha Hollywood como ideal, mas também lutava pelo cinema brasileiro. Cinearte passou a fazer um papel fundamental, unindo os pioneiros que filmavam isolados pelo país. Um produzia em Minas, o outro lá em Recife, mas nenhum sabia o que o outro estava fazendo. E eles começaram a unir e dava assim uma publicidade incrível a todo mundo que estivesse produzindo. Foi assim que, em 28, o medalhão Cinearte de melhor filme brasileiro foi para O Tesouro Perdido, de um mineiro do interior chamado Humberto Duarte Mauro. Tesouro Perdido foi filmado em Cataguases, Minas Gerais. O galã era o irmão de Humberto, Bruno Mauro. Bruno também ajudou na fotografia. Zé Carijó era Zeca, filho de Humberto. Os atores eram quase todos da família do diretor. O próprio Humberto fez o bandido. E a mulher dele, Dona Bebe, foi a mocinha. Como podemos ver, pelo elenco, a produção continua do tipo fundo de quintal. Mas em Tesouro Perdido, já se começa a perceber o talento e a inventividade de um diretor que se tornaria um dos grandes nomes do cinema brasileiro. Humberto era um verdadeiro artesão. Para fazer essa tempestade, ele riscou os raios na própria película e usou um regador por cima da câmera. Para poder filmar as patas dos cavalos, Humberto improvisou uma teleobjetiva com uma lata de farinha em forma de tubo. Mesmo premiado, Tesouro Perdido nunca foi exibido comercialmente no Rio. Só teve uma sessão especial no Cinema Íris. Em Cataguases, os filmes de Mauro faziam maior sucesso. Eram exibidos aqui no antigo Cine Teatro Recreio, hoje o Cine Edgar. Humberto morava nesta rua. A irmã dele, Dona Ofélia, lembra da adolescência de Humberto. A noiva dele era até protestante, a noiva dele. Era Bíblia, como eles falam agora, né? E nós somos muito católicos, né? Então o papai e a mamãe não queriam que ele casasse nem nada, mas ele tanto pelejou, rezava muito para ela, assistia a missa, sempre rezando, pensando nela, porque ele gostava muito dela. Até ela virar. Ela virou. Virou, ficou católico e ele casou. E nós tínhamos muita relação de amizade mesmo, porque o Humberto Mauro, além das suas funções de hidráulica, de eletricidade, de cinema, ele gostava muito de esportes. Foi um grande jogador de futebol aqui num time que chamava-se Flamengo, de Cataguases. Ele era cinema da manhã à noite. Você chegava no Humberto, conversava com ele, bum, caía no cinema. No cinema, uma ocasião eu disse até ao Carlos Roberto, não é? O Carlos Roberto, que ele dizia que nós temos que nos embriagarmos, temos que viver embriagados. Ou com o vinho, ou com o amor, a paixão, com isso, aquilo, outro, etc, etc. Nós temos que... A vida é boa, temos que viver assim. Eu então disse para ele, o Humberto, quase aplicando-se ao Humberto esse conceito, ele vivia de porre do cinema brasileiro. O filme seguinte de Humberto Mauro, Brasa